Queridos irmãos, paz do Senhor. Uma alegria poder estar aqui essa noite na AD Seara, participando da 4ª Escola Bíblica de Obreiros, mas também revendo meu amigo de longa data, pastor Hélio Ribeiro. Servimos juntos, foi o meu professor do curso de formação de obreiros. Eu fui da primeira turma do curso de formação de obreiros em Campinas, e o pastor Hélio foi meu professor. Também, depois, ainda jovem, trabalhamos juntos na Secretaria de Missões em Campinas, e hoje eu louvo a Deus por ver o que Deus tem feito na sua vida e no seu ministério. Sua família também, louvo a Deus por isso. Eu e minha esposa somos muito gratos a Deus por estarmos aqui. Trago saudação da igreja que está em Mojimirim, que por misericórdia de Deus e graça do ministério, nós estamos ali servindo junto com aquela igreja e pastoreando aquele povo amado. Feliz em ver homens de Deus aqui, pastor Rael, Deus abençoe, que bom revê-lo, é um companheiro, nossos companheiros de São Paulo, cantor, pastor Marcos Silva, Deus abençoe, como é bom ouvir esse povo exaltar a Jesus. Meus irmãos, eu preciso confessar a vocês que as verdadeiras ferramentas chegam a partir de sexta-feira. Eu sou aquela garrucha velha que abre a porta, não é? Então, não espere muita coisa de mim, não. Está chegando aí Eduardo Lopes, Josué Brandão, esses são os canhões de Jeová. Eu sou só a beretinha 22, tá bom? Mas eu tenho certeza que esse trabalho será coroado com muita graça de Deus, como sempre tem sido. Meu respeito a todo o ministério da AD Seara, Deus em Cristo abençoe. Eu quero ler Neemias, capítulo 8, versículo 13. Nós leremos a parte A do versículo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e mantivesse o seu coração aberto. Minha oração é que Deus fale conosco essa noite, nos ensine, nos admoeste, nos oriente e nos faça crescer. Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 13. Nós vamos ler só a parte A deste versículo. O texto sagrado está em Neemias, capítulo 8, versículo 13. Se você encontrou, por gentileza, diga amém. Está escrito: e no dia seguinte. Eu vou ler mais uma vez. E no dia seguinte. Me permita a leitura pela terceira e última vez. E no dia seguinte. Será que nós todos poderíamos ler esta sentença bíblica juntos? Façamos isto. Vamos ler todos. Leiamos. E no dia seguinte. Queridos irmãos, olhar para esse texto, a mim traz muita lição. Olhar para esta expressão, a mim desafia-me como obreiro da obra de Deus, como servo de Deus. Olhar para esta parte A do versículo 13 do capítulo 8 de Neemias, chama muito a minha atenção, me desafia, me faz pensar, me faz querer ser melhor. E aí eu penso comigo, por que um texto e, na verdade, a fração de um versículo pode mexer tanto comigo, que procuro fazer a obra de Deus, porque para isso fui chamado. Então eu te convido a olhar um pouco atrás a história deste povo, até chegarmos a este capítulo 8. Nós estamos falando do povo de Israel. Deus, dentre todas as nações, decidiu chamar um homem de Ur dos Caldeus, seu nome Abrão. Deus vai mudar-lhe o nome para Abraão. Mas no capítulo 12 de Gênesis, há uma ordem de Deus sobre ele. Sai da tua terra,
da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu gosto do texto de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Entenda, chamado não é para ser discutido, chamado é para ser obedecido. Chamado não é para ser questionado, chamado é para ser executado. Quem é chamado não está na prerrogativa do controle. Quem é chamado sabe que quem controla é quem chamou. Então, a Bíblia diz que Abraão, sendo chamado, não questionou, não interrogou, não interpelou. Sua atitude foi obedecer, indo para um lugar que havia de receber como herança. Herança não é o que eu luto para ter. Herança é o que outro conquistou e me entregou. Então, chamado, trabalha como aquele que recebe uma herança. A conquista é de Deus, mas Ele entrega para nós. E a Bíblia diz: saiu sem saber para onde ia. Não é Ele que está no controle, é Deus quem está no controle. Abraão vai receber uma promessa que durará 25 anos para se cumprir. E nos 25 anos, algumas coisas acontecem. Ele pensa que o Damasceno Eliezer, seu servo, seria seu herdeiro. Deus diz não. Ele deita-se com Agar e nasce Ismael. Mas mesmo assim, Deus diz não. Porque promessa de Deus, Deus cumpre do jeito que prometeu. Deus não trabalha com arrumadinhos. Deus trabalha com promessa. E o próprio Balaão diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai se cumprir. Assim, 25 anos depois, nasce Isaac. Isaac se casa com Rebeca. Nascem Esaú e Jacó. Deus escolhe Jacó. E por mais que eu estude, eu nunca vou entender a escolha de Deus, quando a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, mas Deus escolheu Jacó. Jacó vai ter 12 filhos e a princesa Diná. O 11º filho é José, e José recebe 2 sonhos da parte de Deus. E por causa dos seus sonhos e das suas palavras, ele, por seus irmãos, é jogado numa cisterna e posteriormente vendido como escravo para o Egito. No Egito, ele é comprado por Potifar. A mulher de Potifar quer usá-lo na sua libidinosa intenção, mas José teme a Deus, porém é caluniado e preso. Vai passar um processo de 13 anos até chegar aonde Deus declarou que ele chegaria. Os finais de José são o propósito, mas ninguém alcança propósito se não suportar o processo. Não é o propósito que te prepara, é o processo que te prepara. A gente não chega no propósito para se preparar, tem que chegar no propósito preparado. E o que te prepara é o processo. Quem não suporta processo está dizendo que não está pronto para o propósito. Ministério tem pressão,
Ministério não é brincadeira, ministério não é conto de fadas, ministério é encarar a realidade com fé naquele que te chamou. Então, quem sabe que Deus consigo tem propósito, não vive reclamando, porque sabe que o processo faz parte. Deus não te dá o controle do processo, é Ele que controla o tempo, a intensidade, a malignidade. Perceba, no processo ele é jogado numa cisterna, vendido como escravo, cobiçado por uma mulher libidinosa. A calúnia dela o leva a ser preso. Deus, quanta injustiça! No processo não tem injustiça, tem moenda. Deus não está deixando a injustiça prevalecer. Deus está te moendo para fazer um vaso novo. E fique tranquilo, de casa para o poço, ele está mais perto do palácio. Do poço para a praça de venda de escravos no Egito, ele está mais perto do palácio. Na casa de Potifar, ele está mais perto do palácio. E na masmorra de Faraó, ele já está na dependência do palácio. Alguém está olhando e dizendo, deu tudo errado. Deus está olhando e dizendo, já deu tudo certo. Deus não vê como vê o homem. O que para o homem é fracasso, para Deus é processo. Olhe para Neemias. Na ótica humana, um fracasso. Um profeta que apanha publicamente. Um profeta que não é creditado por ninguém. O rei não quer ouvi-lo. Ele é minoria. Está todo mundo profetizando uma coisa e só ele profetizando outra. Eu gosto da expressão usada pelo meu amado e saudoso pastor Luiz Antônio. É o João do passo trocado. Está todo mundo andando para lá. Ele pega a contramão e diz, Deus mandou ficar na contramão. E é na contramão que eu vou. Passur manda colocá-lo no cepo. É o profeta, na sua época e jurisdição, é um dos únicos profetas fiéis. Todos os outros são falsos, mas o falso está bem vestido, o falso está comendo bem, o falso está sendo honrado, e o verdadeiro no cepo, apanhando. E Passur tem uma convicção: depois do cepo ele não profetiza mais. Mas para vergonha de Passur, quando as ataduras do cepo são tiradas das mãos de Jeremias, a primeira coisa que ele diz é: assim diz o Senhor. Então entenda, as agruras não podem te fazer parar. As agruras têm que te dar estrutura para continuar. As agruras não podem fazer você desistir, porque quem nunca foi esticado não tem resistência. Quem nunca foi amassado não tem resiliência. Então eu não vim aqui te dar um melzinho na chupeta, porque quem gosta de mel na chupeta é criança. E para ser obreiro não pode ser criança, tem que crescer, tem que amadurecer. Então, por favor, para de achar que Deus te esqueceu. Ele não te esqueceu, ele só está esperando o tempo certo. Ele não vai falar o tempo todo, porque o que ele fala vale o tempo todo. Deus é diferente do homem. O homem fala 10 vezes para valer uma. Deus fala uma e ela vale para sempre. Então aguenta. Agora tem algo que me faz glorificar a Deus. O processo de José demora 13 anos. Mas quando ele é instituído governador do Egito, ele não é destituído mais.
Quando ele morre, com 110 anos, ele ainda é o governador. Então vamos lá, 17 anos até chegar, 13 anos de processo, 30 anos de vida, morre com 110, 80. José passou 80 anos como governador, 13 anos de processo, 80 como governador. Então eu vou dar glória, porque o tempo do propósito será maior que o tempo do processo. Então pode adorar Jesus. Bendito seja Deus. José é sucedido pelo líder Moisés, cuja história é conhecida. José é sucedido por Moisés, é sucedido por Josué. E perceba o cuidado de Deus. Líderes gigantes têm que ter sucessor. Porque é um ministério bem sucedido. Sem sucessor é um ministério que vai terminar. E fique tranquilo, Deus sempre terá um Josué para um Moisés. Deus sempre terá um Eliseu para um Elias. E quem aponta é Deus. Deus tinha a opção de dizer a Moisés: Arão, teu irmão, será teu sucessor. E não haveria mal nenhum. Mas Deus caprichosamente diz: Josué, filho de Num, que nem levita é o capitão da guarda, é quem fica no pé do monte esperando. Quando Deus derramou o Espírito sobre os 70, Josué não foi contemplado. Tanto é que ele estava alerta dizendo: tem gente lá fora. Se quiser, eu dou um jeito em quem está lá fora. Mas quando chega a hora de Deus, Deus diz: Moisés, é Josué. E não adianta questionar. Sabe o que eu gosto de Moisés? É que ele chama Josué e diz para o povo: gente, meu sucessor é ele. Pronto. Deus chega para Elias e diz assim: você vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. Porque o lugar não é teu. Você está ocupando, mas o lugar não é teu. Eu, como obreiro, preciso tomar o cuidado para não achar que o lugar é meu, que a cadeira é minha, que a posição é minha. Você está ocupando, mas o lugar é de Deus. E se é dele, ele pode colocar outro no seu lugar. Eu sou novo, eu presido o campo há 6 anos, faço a obra de Deus há 25, prego há 25, já dirigi congregação, fui dirigente de congregação em Campinas, mas presidi Mojimirim 6 anos. Não tem uma posição mais solitária, mais incompreendida, mais complicada do que ser presidente de uma igreja. Porque tudo para na gente. E todo mundo quer que você dê uma palavra. Só que você não tem ninguém para conversar. Quando é que eu paro e digo assim: eu vou achar um que possa me ouvir? Não tem. E aqueles que estão comigo não querem me ouvir minhas dores. Eles querem trazer as dores deles para mim. E aí eu me lembro do tempo que eu era dirigente em Campinas, quando dava problema, eu dizia assim: procura a sede. Eu sou só o dirigente. Hoje, eu sou o presidente. Eu fico perguntando: quem que eu mando procurar? Agora, é preciso entender que houve um tempo na minha vida que eu era um dirigente de congregação, sujeito à autoridade de um ministério. Tem gente subindo em Gilete pensando que está no Everest. Chega na congregação e diz: aqui quem manda sou eu. Primeiro que você não manda, porque você não morreu na cruz. Você não tem cravo na mão. Você não manda em nada. Porque a partir do momento que você diz que você manda, você já quebrou o princípio. Porque Deus não te chamou para mandar, Deus te chamou para obedecer. Deus não te chamou para ser servido, Deus te chamou para servir.
Mas aí alguém diz assim: pastor, mas eu cheguei e o trabalho cresceu. Não, não cresceu porque você chegou. Cresceu porque Deus quis dar crescimento. E o crescimento de hoje não é fruto da sua estada. Porque Paulo diz: um rega, outro planta, e Deus dá o crescimento. Se está crescendo hoje é porque alguém regou lá atrás. Se está crescendo hoje é porque alguém plantou lá atrás. E por favor, com todo respeito, e eu disse para Jesus hoje à tarde, eu dobrei meu joelho e disse: Jesus, eu vou pregar uma mensagem gostosa, a gente vai pular, vai rodar, vai ser bom. Eu disse: você pregar uma mensagem gostosa, você fica sozinho. Então para de se achar a última bolacha do pacote, porque geralmente ela está quebrada. Josué vai ser o comandante da conquista. E quando nós chegamos no capítulo 24, ele se vê em necessidade de fazer um concerto. Ele chama todo mundo e diz assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, ou aos deuses além do Jordão, do deserto que vocês vieram. Porém eu vou me posicionar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo o povo diz assim: Josué, aceitamos o concerto. Nós vamos servir a Deus. O capítulo 24 é fantástico. Só que não adianta assumir uma coisa publicamente e não cumpri-la no particular. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Juízes 2, 11, 12 diz: e foi congregada toda aquela geração. A geração de Josué morreu. Levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Que concerto é esse? Que eu digo que vou ensinar minha casa a servir a Deus, e a próxima geração já não conhece Deus. Então falhou. Vamos um pouco mais adiante. A Bíblia diz que Israel entra no período do juízo e passa 350 anos, chamado de Era das Trevas. Vai terminar com Samuel, fruto da oração da irmã Ana, mas Samuel não é levita. Levita é Eli, Ofni e Finéias. Porém, Deus não pode falar com a casa de Eli. E a casa de Eli, para mim, é algo interessante, porque eles estão no poder humano, mas já perderam o poder divino. Eles têm a cadeira, mas já perderam a autoridade. E Deus manda um profeta na casa de Eli dizendo assim: eu queria ter muito prazer de dizer que eu amo a tua casa, mas longe de mim tal coisa. Eu vou cortar os braços da tua casa, e na tua casa não vai ter velho. Eu vou matar todo mundo novo. Deus foi dentro da casa de Eli. Eli ouviu e não mudou nada. Você tem o direito de não se consertar, mas o seu direito de não se consertar dá a Deus o direito de aplicar o juízo que te avisou. E digo como profeta nesse altar: Deus já te avisou. E com você não tem mais brincadeira. Orevacibidoracandaramanai. E Deus vai cortar a casa de Eli. Eli morre, Ofni morre, Finéias morre.
Em tempo e atividade sacerdotal não tem mais ninguém. A expressão e a impressão é que acabou, não tem líder. Acabou a casa de Eli, Deus matou todo mundo. Como é que Deus pode fazer isso? Poderia deixar alguém de enfeite. Deus não deixa ninguém de enfeite. Todo mundo para e diz, então não tem. Deus diz, tem sim. Tem um menino gerado na oração. Acendedor de lâmpada. Oh Deus, eu gosto disso. Mas Senhor, ele não é levita. Tá bom, o que ele não pode ser? Ele não pode ser sacerdote. Ok, eu faço dele profeta, juiz e sacerdote. E Samuel se torna um líder em Israel. No capítulo 7 ele vai fazer um concerto. O concerto do Ebenezer. Porque povo desconcertado é alvo fácil para o inimigo. Mas povo em aliança, o inimigo tem que recuar. Até o Ebenezer filisteu buscava prenda na casa de judeu todo dia. Depois do Ebenezer, o filisteu não põe mais o pé lá. Porque o que te garante não é a tua capacidade, é a tua aliança. O que te projeta não é a tua capacidade, é a tua aliança. O que te dá firmeza não é tua capacidade, é tua aliança. No tempo de Samuel, Israel vai transicionar de monarquia ou de teocracia para monarquia teocrática. Primeiro o rei Saul. Saul é um caso interessante. No dia de ser consagrado, todo mundo lá, e alguém pergunta para Samuel, cadê ele? E Samuel também não sabe. E pergunta para Deus, diz, Deus, será que não era ele? Deus diz, era sim. Ele está escondido atrás da bagagem. Era um homem grande, mas estava tentando se esconder. Não adianta. Se Deus te escolheu, você não vai dar conta de se esconder. Porque ainda que ninguém na terra seja capaz de te achar, Deus já te achou. Deus vai dizer assim para Samuel, vai lá atrás da bagagem, tira ele, consagra, porque é ele. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos já não querem mais chamada. Eu tenho o privilégio de pregar em algum congresso de jovem, e esses dias a filha jovem de um pastor disse para mim, eu não vou casar. Eu disse, não vai, filha, por quê? Não, casamento é muito complicado. Eu disse, é complicado, mas é o modelo de Deus. Qual é o modelo que você vai seguir? Ela disse, não tem jovem na igreja para mim. Eu digo, retira, filha. Retira, tem sim. Você pode não ter achado o certo ainda, mas tem sim. Case sim. Forme família sim. Porque o tempo não altera o modelo de Deus. E o modelo de Deus é família. Então nós não podemos deixar nossa juventude começar a pensar assim. Eu não preciso casar. Precisa casar sim. Ah, eu não vou. O casamento é muito complicado. É lógico que é. Ninguém diz que é perfeito, mas é o modelo de Deus. Sou casado com Juscelia há 26 anos. E eu ainda sou novo de casado. Tem gente aqui casada há mais tempo que eu. Somos completamente diferentes. Juscelia, onde ela chega, ela faz o ambiente, as pessoas gostam dela. Eu sou introvertido. Juscelia, ela não consegue ficar 1 hora sem falar com ninguém. Eu consigo ficar um dia inteiro sem falar com ninguém. Somos diferentes demais. Ela, filha de crente, nasceu numa tribo, tem 7 irmãos. Eu sou filho único. Quando eu casei com ela, tudo que tinha na geladeira era meu. Ela sempre aprendeu a dividir por 7. Deu um problema terrível. Eu vindo de uma família mundana, ela vindo de uma família crente.
Eu, convertido há pouco tempo, deu muito problema. Mas estamos juntos e abençoados há 26 anos. Essa menina dormiu comigo no chão. Quando nós casamos, falimos os dois. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Morava de favor na casa da minha sogra. Eu morei 10 anos de favor na casa da minha sogra. Nem a grande tribulação demora tanto tempo. Dormimos no chão. Meu menino mais novo, quando nasceu, a gente pôs ele num colchãozinho e dormiu no chão com a gente. O tempo nos deu oportunidade de crescer. Mas foi na dificuldade. Eu dirigindo ponto de pregação, ela trabalhando, e vencemos juntos as dificuldades, as lutas, as tempestades. E se alguém chegasse hoje para mim e dissesse, o senhor se casaria de novo? Eu dizia, com a Juscelia eu casaria de novo, sem medo. Ela sim, no normal, é 1,60 m. Quando ela fica brava, ela é maior que Golias, 3,50 m. Ela gosta de falar. Eu gosto de resolver meus problemas calado. Eu gosto de pensar. Eu gosto de ver onde eu vou. Eu não gosto de falar. Ela gosta de falar. Eu tive que conviver com isso. Porque para mim, problema se resolve calado. Você vai orar, você vai pensar. Ela não. Ela quer sentar e dizer, então, o que a gente vai fazer? Eu digo, eu nem pensei ainda. Eu vou saber o que eu vou fazer? Não, mano, eu tenho que discutir relação. Eu digo, minha filha, não tem que discutir nada. Eu vou ficar discutindo relação para quê? Vamos que vamos, vai dar certo. Ela diz, não, não vai dar certo não. Tem que... Há 4 dias, 5 horas, 30 segundos, você falou uma coisa que eu fiquei triste. Eu digo, há 4 dias, 5 horas e 3 segundos, eu nem lembro o que eu falei. Nós não podemos deixar essa geração esquecer o modelo de Deus. E não é porque tem problema que a gente pode abrir mão. Padrão é padrão. Quando Deus chegou para Moisés, eu disse, faça conforme o modelo que eu te mostrei. Deus nunca mandou levar a arca para a guerra. Não mexa no que Deus não mandou mexer. Nós temos uma geração de obreiros querendo mudar o que não é para mudar. Ah, vamos colocar luzinha. Vamos colocar gelo seco. Gelo seco você coloca no seu sorvete. Ah, vamos colocar as luzes coloridas. Vá para a boate, infeliz. Não está faltando luz. Não está faltando gelo. Não está faltando fumaça. Está faltando oração. Está faltando jejum. Está faltando compromisso. A Bíblia diz que começa uma sucessão de reis. Saul foi rejeitado. Deus levanta Davi, faz com ele uma aliança perpétua. Vem Salomão, é extremamente usado. Roboão, por causa da sua insensibilidade em ouvir o conselho dos anciãos, ele perde 10 tribos. Porque a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há segurança. Que conversa é essa de eu sei fazer? Deus me revelou como fazer. Tem coisa que não é revelação, é conselho. Ah, o anjo me trouxe. Para com essa conversa. Anjo não é professor de ninguém. Anjo traz mensagem pronta. Não ensina ninguém. Acha na Bíblia. Vamos parar com essa conversa. Hoje me mandaram um certo cidadão fazendo um curso e ele disse, os anjos poderosos do céu me ensinaram como ensinar a curar. Eu disse, precisa de anjo ensinar? Está na Bíblia, ora no nome de Jesus que ele cura. Para que anjo tem que fazer isso? Ache na Bíblia um anjo que ensinou alguma coisa. Mensagem de anjo é mensagem pronta, irmão. Porque ele não fala dele, ele fala o que ele recebeu.
E hoje parece que a gente precisa desse frenesi. Nós não precisamos. Nós precisamos de ortodoxia, conhecimento, e ortopraxia, prática. É que a gente fica procurando uma coisa nova. Nós não somos grego não, irmão. Nós somos assembleiano. Hoje fica inventando moda. Esses dias um obreiro disse para mim: pastor, o senhor tem que dar uma remodelada nesse culto. Eu disse: que remodelada, meu irmão? O que você quer? Vamos colocar umas meninas para dançar? É isso que você quer? Aqui não vai. Vamos pintar a parede preta? Já imaginou que coisa ruim? Parede preta, pastor preto, a coisa vai ficar preta. Vamos parar com isso. Vamos lá, eu estou tentando ensinar, eu não sou bom de ensino. Por isso que eu digo, os que vêm aí são mestres. Eu sou um caco de barro, eu não sou bom de ensino, eu fico aqui me segurando, porque o meu negócio é a pregação. E às vezes eles acham que eu ensino, eu não ensino, né? E eu fico aqui me segurando, porque eu vejo a igreja dando glória, eu quero entrar no mistério, mas eu tenho que ensinar. Então vamos lá. Queridos, Israel vai ter o reino do norte, com capital em Samaria. Em 722, a Assíria leva cativo e eles nunca mais se levantam. Era para Judá aprender. Porque quem aprende vendo o exemplo do outro não sofre. Mas a Bíblia diz que Deus mostrou e Judá não aprendeu. E aí nós vamos ter o período do cativeiro de Babilônia. Eu estou falando a obreiros, então não precisa falar o arroz com feijão. Nós vamos ter profetas antes do cativeiro, Isaías e Jeremias. Profetas no cativeiro, Daniel e Ezequiel. E profetas pós-cativeiro, Ageu e Zacarias. Nós vamos ver que Isaías e Jeremias mostram o estado do povo. É Judá, irmão. Onde está o templo. E aí, para mim, o que Deus fala com Jeremias é trágico demais. Jeremias 5,30 diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Sabe o que me dói? Deus não está falando do filisteu, do gigarzeu, do jebuseu, do ferezeu. Deus está falando de Israel. Deus está falando de Judá. O que Deus está falando é o seguinte: tem coisa feia sendo feita no meio do meu povo. Porque quando o ímpio age como ímpio, é a normalidade da impiedade. Agora, quando o crente age como ímpio, é uma tragédia. Jeremias 2, Jeremias diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Está deixando de beber de fonte boa para beber água podre. E nós, obreiros, vamos ter que aprender a lidar com as demandas do nosso tempo. E uma delas é o mundo digital. Não dá para ignorar isso mais. Ai, para mim a internet não existe, é do diabo. Para com isso. É demanda do nosso tempo. Se a gente pregar, eu sou um crente do século passado. Eu vivi antes da internet. Eu vivi antes do celular. Eu tive o privilégio de ficar 1 hora no orelhão esperando todo mundo falar. Eu vivi esse tempo. Eu fiz curso de datilografia. Toque, 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 toque. Eu fiz. Eu estudei uma barbaridade para conseguir fazer letra cursiva. A próxima geração não escreverá no papel. Daqui a 10 anos, as crianças não levarão mais papel para ir para a escola. O mundo desaprenderá a letra cursiva, será tudo digital. E nós estamos nesse tempo. Sabe o que eu acho interessante? Atos 13 diz: e Davi serviu a Deus no seu tempo. Porque futurismo é vazio.
Mas saudosismo também é vazio. Essa ideia de que antigamente era melhor. Era melhor? É? Quantos dias você demorava para conseguir ligar em casa? Era melhor? Lembra como é que excluía as pessoas antigamente? Colocava tudo aqui e dizia: quantos concordam com a exclusão deles? Diga amém. Era melhor? Hã? Os nossos pastores mandavam fechar a porta e a gente saía: Senhor, onde é que eu estou, Pai? Onde é que eu vou? Hã? Era melhor? Agora, todo saudosismo é vazio, porque ele mostra a saudade como uma covardia de enfrentar a realidade, um escape. Você não tem que ter escape, meu irmão. Enfrenta o teu hoje. Não dá. Eu acho que o meu tempo teve seus valores fantásticos, mas eu fui escolhido e chamado como você para servir a igreja no dia de hoje. Dá uma olhada para essa geração de hoje, meu irmão. Todo mundo tem identidade eletrônica. Todo mundo. Eu acompanhei a chegada do Orkut. Cadê o Orkut, irmão? Hã? Eu vivi tempo da internet de escada. Você ligava de manhã para assistir à tarde. Vivemos isso. Hoje não dá mais. E eu preciso falar a essa geração, porque nós somos um elo de ligação da maior transição de gerações que o mundo já viu. E se nós não firmarmos os pés e não ensinarmos eles nesse tempo, como Israel perdeu a geração depois de Josué, nós vamos perder a nossa. Eu fico indignado com Mojimirim, porque eu fui ensinado que crente e obreiro chega na igreja e dobra o joelho para orar. Os crentes hoje fazem assim: oi, Jesus. Tchau, Jesus. E senta para esperar o culto começar. Virou teatro isso aqui? Virou cinema? Ai, pastor, eu não sei orar uma hora. Pede misericórdia. Ah, eu não tenho pelo que orar. Ore por Moçambique, que está no momento crítico. Ore por Moçambique. Ah, eu não tenho que melhorar. Orar. Ore pelo Brasil, que está precisando de socorro. Eu não tenho que melhorar. Ore pelo teu pastor, que está precisando da sua ajuda em oração. Eu não tenho que orar. Ore pelo teu filho. Ore pela tua casa. Ore pela tua vida. Os crentes hoje sentam para esperar o culto começar. Tem dia que eu chego em Mojimirim, a mocidade está sentada, só falta fazer assim para mim: oi, pastor. Eu fico com vontade de pegar pelo pescoço e dizer: nossa, um infeliz. Porque quem menos ora é quem mais dá problema. Acaba o culto, eles fazem fila. Ai, o senhor pode orar por mim? A vontade de dizer: não, você não ora. Para que eu vou orar por você? Vai orar você. Mas o que é que a gente tem que fazer? Sim, meu irmão, vamos orar. Né? A vontade é de pôr a mão na cabeça e dizer: Senhor, dê muita tribulação para esse miserável, Pai. Não, atribula ele, Pai, até ele dobrar o joelho. Põe tanto peso de prova nas costas dele até ele se dobrar. Não, Pai, põe muita luta, que ele vai orar mais. Geração fraca de oração. Já viu que essa geração canta? Desculpa, eu não estou aqui para criticar nada, irmão. Mas eu fiquei olhando, eles cantando lá, e eles acham bonito. Eles ficam assim: lindo, 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 lindo. Eu digo: Jesus, o culto é racional, é inteligente. Já imaginou se eu chego com uma pessoa e fico lindo, lindo, lindo? Eu vou dizer: você é louco? Você quer um gardenal? Nossas músicas perderam a essência cristã, perderam poesia, perderam inteligência. Agora é um massacado de coisa que parece mantra de não sei o quê. Ai, que a luz não sei da onde. Ai, é para vender. Ei, irmão, eu sinto falta de um tempo que a gente não fazia música para vender. A gente fazia música para adorar, para louvar, para marcar, para instruir. Vamos adiante. É uma escola. Bíblia diz que Judá vai para o cativeiro.
E Deus é tremendo. Deus diz assim para eles: eu falei com vocês todo dia, madrugando e falando, e vocês não me ouviram. Então agora não tem mais jeito. A sentença está lavrada. Vocês vão para o cativeiro. Passam 70 anos em Babilônia. Voltam. Quem é de escola dominical relembrou, e quem estuda a Bíblia relembrou. Tem 1 milhão de judeus expatriados. Volta com Esdras 50 mil. 950 mil não quer voltar. Estão acomodados em Babilônia. Estão acomodados no Império Medo-Persa. Os 50 mil que voltam, quando chegam em Jerusalém, diz assim: nós não temos a estrutura para fazer um templo igual ao de Salomão. Já que não dá para fazer igual ao de Salomão, não faça nada. Deus levanta Ageu e diz assim: é para vocês o tempo de estarem nas vossas casas confortáveis, e a minha casa fica esquecida. Falava com o pastor Hélio, e ele me disse que aqui é diferente, e eu dei glória a Deus. Mas lá em Mojimirim eu estou enfrentando uma crise de crente que não quer mais vir no templo. Crentes que o único culto que ele vem no mês é na ceia. E chega na ceia como se estivesse em plena paz e santo gozo. Vem no culto uma vez por mês. E aí você vai falar com o irmão: como é que está? Tudo bem. Eu digo: Jesus, eu devo ser muito antigo mesmo. Porque se eu vier no culto só na ceia, não está tudo bem. Outro fenômeno que eu estou vivendo em Mojimirim: crentes que não querem mais se unir à igreja. Ele quer até vir no culto, mas não quer cantar nesse círculo de oração, não quer mocidade. Eles dizem: eu só quero frequentar. Não quer compromisso com nada. É crente que recebe bênção apostólica com o carro ligado para ir embora. Brum, o grande amor de Deus. Brum. Chegam atrasados e querem sair mais cedo. Não vêm para os cânticos congregacionais. Tem desculpa para tudo. Já viu que é tão fácil hoje faltar de culto e a gente tem desculpa? Esses dias eu fui falar com o irmão e ele disse: pastor, eu não estava bem, por isso que eu não fui no culto. Eu disse: então o senhor não foi trabalhar também? Não, eu fui trabalhar. Ah, então trabalhar você vai sem estar bem, mas no culto, se você não está bem, você não vai. Ah, eu não estou sentindo de ir na igreja hoje. Quem disse que a gente vai na igreja porque sente? Eu conheço uma irmã querida, essa irmã é querida. Os irmãos passaram na frente da casa dela e diziam: irmã fulana, vamos para o culto. Eu não estou sentindo de hoje, não. Você não vem porque você sente, você vem porque você entende. A vida cristã não é sentimental. A vida cristã é de entendimento, de conhecimento, é de razão. Eu entendo o que eu preciso. É o que o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Mas aí, e desculpa que eu vou falar isso aqui, aí botaram uma infeliz numa informação no tempo da pandemia. Disseram por aí: você é a igreja. Mentira! Você é templo do Espírito Santo. Igreja quando se reúne. Aí crente fazia até camiseta: eu sou a igreja. Não, você é templo do Espírito Santo. E Jesus não disse assim: onde você estiver eu te visito. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Ele não disse 1. Então você sozinho não é igreja coisa nenhuma. Vamos parar com essa conversa. Crentes continuam. Acabou a pandemia e tem crente ainda tomando ceia online. Ah, eu tenho um pão aqui em casa, um suco de uva. O pão da sua casa não é pão da ceia. O pão da sua casa é pão de café da manhã, café da tarde. Pão da ceia é o pão da igreja. Aí eu quebrei uma bolacha crencaca. Vai quebrar a bolacha crencaca no quinto dos infernos, meu irmão. Vamos parar de brincar com coisa séria. Quem
diz que o seu suco maguari é suco de ceia. Pare de brincar com coisa consagrada. Vamos parar de brincar com coisa séria. Com estas coisas Deus disse a Israel: por causa de vós, o meu nome é blasfemado entre as nações, porque quando eu não levo a sério, eu sou mau testemunho. Vamos lá, vou parar já, 10 minutos. Acho que o pastor Hélio vai mandar eu embora hoje mesmo. Jesus, mas também eu não vou. Eu vou ficar. Vou não. O sangue de Jesus tem poder. Permitam-me. Capítulo 8 de Neemias. O povo voltou do cativeiro. E já fazia 140 anos. E o relato de Anani é: os que estão lá na província estão em grande miséria e desprezo. As portas da cidade queimadas a fogo. Os muros cheios de brecha. Eles estão lá todo esse tempo. E ninguém tapou as brechas do muro. Aí Neemias, com oração, com jejum, com quebrantamento, sai do palácio e vem a Jerusalém. O intento dele: tapar as brechas do muro, levantar o muro, colocar as portas no lugar, dar segurança à cidade do sepulcro dos seus pais. Quem é que está lá? Sambalate, Tobias e Gesem. Aprenda uma coisa no ministério: toda vez que Deus te levantar para algo, o diabo vai levantar alguém contra você. Não dá para ter ministério no sossego. Não dá para ter ministério sem o contraditório. E quem não aguenta a crítica não está pronto para ministério. Tudo te fere. Ai, o irmão não me olhou, eu estou ferido. Oh! Ai, fulano não me deu o Pai do Senhor, que tristeza. Né? Para os jovens a gente chama de Nutella. Nesse nível aqui tem que chamar de creme de avelã. Meu irmão. Ai, o pastor faz 3 meses que não me dá oportunidade para pregar. Vá para a praça. Vai evangelizar, bota o meio dos folhetos. Aí eu estou aqui com meu dedinho na Bíblia e ele não me deixa pregar. Meu irmão, o campo é o mundo. Jesus já falou, o campo é o mundo. E a gente tem que estar estruturado para crítica. Eu dirigi a 2ª congregação Vila Formosa. E Deus me chamou para pregar. Eu não acho que eu prego. E eu sou sincero, eu não acho mesmo. Mas Deus me chamou. E eu cuidava da congregação e, debaixo da autoridade do ministério, saía para pregar. Um dia eu cheguei na congregação, o co-pastor disse assim: nós amamos o Senhor. Eu disse: que bom que me amam. Ele disse: nós amamos tanto o Senhor que fizemos um abaixo-assinado para proibir o Senhor de pregar. Eu disse: como é que é? Disse: não todo mundo assinou. Porque nós amamos o Senhor. Eu disse: então tá bom. Entra aqui, vamos ali comigo. Aonde? Nós vamos na casa dos irmãos que assinou. Cheguei na casa da líder do ciclo de oração. Irmã fulana, Pai do Senhor, estamos aqui com esse abaixo-assinado. O senhor viu, pastor, como a gente ama o Senhor? Eu disse: vi sim. Vocês me amam demais. E eu quero, se for essa vontade de Deus, ficar exclusivo para viver para vocês. Não tem problema não. Eu só vim aqui dizer para a irmã que agora vocês vão levar o abaixo-assinado para a sede. Querendo ou não, se vocês não levar, eu levo. E o pastor provavelmente vai me proibir de pregar.
Eu só queria dizer para a irmã que todas as almas que eu deixar de ganhar, Deus vai pôr na conta da senhora. Paz do Senhor. E fui na casa de um por um. Não tem problema não, eu paro. Vocês me amam? Querem eu aqui? Não tem problema. Tudo que Deus ia fazer, que Ele me manda fazer, eu não vou fazer mais. Só que tudo que Deus tiver que cobrar de mim, vai cobrar de vocês. Terça-feira veio todo mundo. Pastor, rasga o papel. Eu disse, não rasgo. Rasgo não. Vocês não assinaram? É um abaixo assinado. Manda para a sede. Manda para o pastor Euclides. Pastor Hélio conhece o pastor Euclides. Manda para o pastor Euclides. Manda lá. Pode mandar. Qual é a crítica? Que tem obreiro que tem medo da igreja. Ah, os irmãos não querem. Os irmãos não querem o quê? Que os irmãos não querem o quê? Ah, os irmãos, se eu fizer isso, os irmãos se levantam. Quem te orientou não foi o teu pastor? Então não tem essa de irmão levantar não, meu irmão. Eu sou pastor de 16 congregação. Cheguei lá, tinha uma moda. Eu sou obreiro da congregação. Eu disse, não tem obreiro de congregação. Você é obreiro do campo. Você foi consagrado lá na congregação? Não. Onde é que você foi consagrado? Na sede. Então você não é obreiro da congregação. Chama para a escala. Esses dias eu não queria nada, né? Eu vou só contar um exemplo. Trabalho segunda-feira das mulheres. Tem 50 diáconos no campo. Pelo menos, mandei recado no grupo. Sabe quantos vieram? 4. E o resto tudo com desculpa. Ai, cheguei tarde. Ai, não estou bem. Ai, minha coluna vai doer amanhã. Ai, não sei o quê. Aí eu sou obrigado a dizer a eles, fiquem tranquilos. Vocês não servem a mim. Vocês servem ao dono da igreja. Eu não sei o que é mentira, o que é verdade. Ele sabe. Em paz. A vontade de desconsagrar tudo. Tirar a carteirinha, dizer, volta para o banco. Você só quer ser crente de banco? Volta! Ah, eu sou crente, na congregação faz tudo. Parece que congregação é lindo, maravilhoso. Aí chega na hora de servir na sede. Ai, na sede. Meu irmão, se não tiver sede, não tem congregação. E você que é dirigente, deixe de ser leviano com o teu pastor. Aí eu estou defendendo a congregação. Você não está defendendo ninguém, não. Você está sendo leviano com o teu pastor. Não posso falar isso. Mas vou falar. Vamos fazer um caixinha aqui para nós, para as nossas necessidades. Judas tinha a mesma prática, e não o irmão do Senhor, o Iscariotes. Ele tinha o caixa principal e um caixinha para as emergências dele. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Ladrão. Não precisa gostar não, tem que ouvir. Vocês vão ver que eu sou meio maluco, eu não tenho muito medo de nada não. Ladrão. Ai, pastor, mas a gente só está reservando um pouquinho. Entra 10, a gente guarda 2. E quem te deu ordem para guardar 2? Porque senão a sede gasta tudo. Quem mandou? Quem te constituiu autoridade para isso? Isso é ser leviano, irmão. Para com isso. Deus não vai prosperar seu ministério desse jeito. Eu cheguei numa congregação e os irmãos me apresentaram um caixa 2 desse. Olha, pastor, quanto que a gente tem aqui? Eu disse, o que é isso aí, irmão? Eu era dirigente, na primeira congregação que eu fui dirigir numa invasão de terra. Não, porque a sede não dá nada para nós. Eu disse, quem falou que a sede não dá nada para nós? Pega todo esse dinheiro, coloca no relatório e manda para a sede. Não pode, o sangue de Jesus. Pode, eu não sou pastor. Eu não sou o dirigente aqui, então pode. Bota tudo no relatório e manda para a sede. Cheguei na reunião setorial, o pastor falou, Ângelo, o que é esse dinheiro que estava lá? Eu disse, também não sei, pastor. Mandei para colocar no relatório e mandar para a sede. Então tá bom. Fui para o culto terça-feira e disse, irmão, aqui não tem mais caixa 2.
Nós não somos autônomos, nós somos congregação da sede. Aqui o relatório vai ser honesto. Não tem mais dinheirinho guardado, não tem mais caixinha 2 maquiado, não tem mais roubo consagrado, acabou. É tudo para a sede. Vai lá hoje ver a congregação linda. Me mandaram uma mensagem, me mandaram uma imagem da congregação que a sede construiu lá, linda, toda em material. Quando eu estava dirigindo lá, minha mão batia no telhado, as madeiras, tudo ruim, banco tudo ruim. Hoje tem cadeira, hoje tem tudo bonito, pintado. Não tinha banheiro, hoje tem banheiro. Quem construiu? A sede. Eu fui lá com o doutor Rogério, na época, falecido, pedi, faz um projeto lá para o Lago 3. Ele fez. Hoje está lá a igreja construída. Então não seja leviano não, meu irmão. Ai, as nossas santas irmãs estão reunidas. Ai, nós vamos fazer o nosso caixa de oração. Se há uma autorização pastoral, não há problema nenhum. Se há uma autorização do ministério, não há problema nenhum. Mas se não há, não faça não. Não faça não. Nós somos uma igreja idônea. Mojimirim, eu tenho padrão. É dinheiro de missão, não gasta com outra coisa que não seja missão. É dinheiro do caixa da igreja, vai gastar para todas as necessidades da igreja. É dinheiro da assistência social, só vai gastar com cesta básica, com assistência social, pagar a conta de luz do irmão. É para isso, não gasta, não mistura. E Deus tem me abençoado. Eu entrei em Mojimirim, o caixa estava completamente complicado, idôneo, mas complicado. Hoje, fechamos a última reunião de diretoria ontem à noite, e eu pude levantar no meio dos meus companheiros e dizer: irmãos, Deus nos abençoou esse ano, terminamos no azul, as contas estão todas pagas, o nome de Jesus está sendo glorificado, e a igreja está crescendo. Vou adiante, terminar. Então, o capítulo 8 de Neemias é o chamado de o grande avivamento do Antigo Testamento. E tem coisas aqui que me emocionam demais. A Bíblia diz que púlpito foi feito para aquele fim. Não vou entrar nisso, não dá tempo. Mas púlpito é para ser usado como púlpito. Não, me ajuda só nisso, eu não vou pedir muita coisa não. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz assim: púlpito é para ser usado como púlpito, para pregar e ensinar a palavra. Segundo, púlpito é lugar de gente preparada. A Bíblia diz em Esdras 7:10 que ele preparou o seu coração para aprender e para ensinar. Culto não é lugar de gente despreparada na palavra. Ah, eu não ensaiei, mas eu vou cantar porque é para Jesus. Não faça isso. Ah, eu não sei o que pregar, mas a Bíblia diz que na hora vos será dado. A Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que ele vai fazer lembrar. Você só lembra do que você estudou, do que você ouviu, do que você conhece. Não tem adivinhação. Senhor, me dê uma palavra aqui agora para pregar na DCeara, Pai. Seja o que Deus quiser. E Judas foi e se enforcou. Vai e faz o mesmo. Não, pelo amor de Deus. Vamos acabar com isso. Esdras estava preparado. Outra coisa, Esdras não faz sozinho, ele tem homens ao lado dele, ajudando. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Não, eu quero dar glória a Jesus essa noite. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós não estamos aqui para fazer sozinhos, nós estamos aqui para fazer juntos. Se você crê nisso, levante a sua mão, dê um brado de glória a Deus. Eu vou fechar aqui, senão eu vou até tarde. Eu não quero isso, eu vou terminar agora. A Bíblia diz que naquele culto tem reverência. Quando Esdras abriu o livro, o povo se pôs de pé, reverência para ouvir a palavra. Aquele povo chegou numa praça. Não é na DCeara com uma cadeira almofadada, com encosto. Não, na praça, ouvindo palavra, das 6 da manhã ao meio-dia. E a Bíblia diz que o povo se juntou como um só homem. Quando Esdras começou a ler, explicar e fazer entender, o povo começou a adorar. Então é culto que tem adoração. Eles se prostravam com o rosto no chão, o povo se quebrantou. E a Bíblia diz que naquele culto o resultado é que acabou o egoísmo. No capítulo 5 de Neemias, o egoísmo estava reinando, mas quando o avivamento vem, a Bíblia diz que cada um
pegou do que tinha e deu porção para quem não tinha. Porque não dá para ser crente e ser egoísta. Não dá para ser crente e ver seu irmão passando necessidade e não fazer nada. Mas eles saíram distribuindo porção. Culto tremendo, culto poderoso. Havia tempo que não tinha um culto daquele em Jerusalém. A glória de Deus tomou, o povo foi. Mas aí vem o texto, Neemias 8:13. E no dia seguinte, e eu tenho parado para meditar como obreiro, como pastor, como é que está o nosso dia seguinte. A gente faz festa, a gente ora 3 meses para fazer festa, faz uniforme, ensaiamos os nossos hinos. Lá, por exemplo, é quinta, sexta e sábado. Sábado à noite a gente está pulando, dando glória, dizendo que Jesus é bom, exaltando o Cordeiro, gente batizada com o Espírito Santo. Mas no domingo não vem ninguém para a escola dominical. Que avivamento é esse que não muda o meu dia seguinte? Que avivamento é esse que a continuidade da minha história cristã não acontece nada? Eu venho para o culto, eu pulo, eu venho para o culto, eu rodo, mas no dia seguinte eu não vou na igreja, no dia seguinte eu não estou animado, no dia seguinte eu não tenho mais fogo. Que negócio é esse, meu irmão? Nós temos que começar a ter essa intenção. Sabe por quê? O culto do dia que Esdras ministrou foi tremendo, mas a Bíblia diz, e no dia seguinte os anciãos se ajuntaram e disseram: do que Deus falou conosco na palavra ontem, o que é que eu tenho que fazer hoje? Porque avivamento não é só pular, avivamento não é só gritar, avivamento não é só levantar a mão, avivamento é a mudança que Deus faz na minha vida. Sabe por quê? Evangelho que não te confronta não te transforma, e evangelho que não te transforma não te salva. Chega dessas águas com açúcar, chega desses melequetré que estão fazendo por aí, chega desses embromation que estão fazendo com o povo, chega dessas visagens, dessas revelações que não tem nada de Deus. Nós somos maduros. Eu quero ouvir a palavra, e a palavra que eu ouvi hoje, ela tem que mudar o meu dia seguinte, ela tem que mudar a minha vida, ela tem que gerar atitude. A gente ouve sobre oração e no dia seguinte não ora. A gente ouve sobre jejum e no dia seguinte não jejua. A gente ouve sobre arrependimento e no dia seguinte não se arrepende. A gente ouve sobre avivamento e no dia seguinte não tem mais avivamento. A gente ouve sobre perdão e não perdoa, porque não muda o nosso dia seguinte. Mas no culto do capítulo 8 de Neemias, a Bíblia diz que o avivamento durou um dia, mas no dia seguinte eles pararam e disseram assim: agora é hora de praticar o que eu ouvi no culto, agora é hora de praticar o que a palavra manda. Sabe desde quando eles não faziam festa dos tabernáculos? Desde o tempo de Josué. Eremaia show. Eremaia stekeia show. Emaia suricanda labagachurianda. Deus está propondo uma mudança para a igreja. Porque o culto de avivamento durou um dia, mas o resultado dele trouxe o povo para o culto para mais 8 dias, para mais 8 dias, para mais 8 dias. Eu quero profetizar. Eu sei que é uma escola, mas deixa o negrão pregar. Eu sei que é uma escola, mas deixa o negrão pregar. Eu quero profetizar. Esse culto de hoje muda o teu dia seguinte, muda a tua história. Emacandarabachandaramagai, Eramacandalamandarassuri bicanda, Eramajoi candarabacai, Elamassuri candalamai. O apóstolo Tiago diz: não sejam ouvintes esquecidos, mas sejam praticantes da palavra. Tem que acabar esse negócio de no dia seguinte não saber o que foi pregado, não saber o que foi ensinado. No dia seguinte você procura o crente, ele diz: eu arrepiei, eu pulei, eu rodei. Aprendeu o que, miserável? Ah, eu não sei. Leu aonde? Não sei. Eu só sei que foi tremendo. Tremendo é edificação pela palavra, tremendo é mudança recinada. Pegue na mão de alguém, eu já vou terminar. Pegue na mão de alguém e diga: Deus tem um negócio com o teu dia seguinte. Não diga para essa pessoa, diga: Deus tem um negócio com o teu dia seguinte. Sabe qual é a festa? A festa dos tabernáculos. Todo mundo teve que ir lá, pegar as folhas, trazer. Sabe o que é lindo? A Bíblia diz: eles começaram no pátio de casa, eles começaram nos terraços de casa, até chegar no templo. Esse negócio de que culto é só quando você chega aqui, tem que acabar. O culto não começa no templo, o culto começa na tua casa, no teu terraço, no teu pátio.
Tecabai choquepai catuyacé. Emanash. Nós somos a geração do dia seguinte. Fique de pé comigo para eu orar com você. Eu estou com vontade de pregar até 10 horas. Ô igreja boa, Jesus. Icamachandarai. Icamandaramachandaramanai. Icalamachuriandarai. Icalamachandarabagai. Uricandalamachandarai. Urabacandalamandarachou. Mateus capítulo 7, Jesus disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia, e veio a chuva, correram os ventos, correram os rios, e derrubou aquela casa, porque estava edificada sobre areia. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, correram os rios, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu preciso viver uma geração que ouve a palavra no domingo, pratica na segunda, pratica na terça, pratica na quarta, pratica na quinta, pratica no sábado, pratica na sexta, e chega no outro domingo para ouvir mais e praticar mais. Nós não seremos ouvintes esquecidos, nós somos obreiros. Deus nos chamou, Deus nos levantou. Diz Leonard Ravenhill que um obreiro que não ora o tempo que vai pregar não é digno de pregar. Diz Leonard Ravenhill que esta geração que não se dá a exercícios espirituais não merece avivamento. Mas não vai acontecer conosco não. A frieza vai sair, o desânimo vai sair. Nós viveremos um verdadeiro avivamento. Urabacandarabachandarabacandaramagai. Urabacandalabachoricandalabagai. Urabacandalamandarachurimicanda. Deus vai mudar teu dia seguinte. Deus vai mudar teu dia seguinte. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça para pregar essa palavra. Deus vai mudar seu dia seguinte. Urabacandalamandarachou. E no dia seguinte você ainda vai lembrar do Deus que falou contigo. E no dia seguinte você ainda vai ter força para orar. E no dia seguinte a tua casa vai estar aberta para culto doméstico. O que Deus está te entregando hoje, ei, vai acontecer na tua casa amanhã. Vai abençoar teu lar amanhã. Se você crê nisso, dê o maior grito de glória a Deus que você já deu. Feche os seus olhos comigo, igreja amada. Te que amandoromi assimanai. Deramandaramachore candaramanai. Deramanasui candarabachoramai. Demanaste candoromacia canderes. Nós continuaremos sendo, Deus, o povo do livro, mas não do livro fechado em cima da estante, mas do livro aberto diante dos olhos. Livra-nos da falta de conhecimento bíblico. Ajuda-nos a entender a realidade da igreja brasileira, que tem liberdade para te adorar. Anamai candaramas. Emanara coberema xandares. Ó Deus, em nome de Jesus eu me humilho diante de Ti. Nós precisamos ser uma geração diferente. Tem toda uma juventude olhando para nós. Iramana candarama chore mandarai. Iramandarai. Nós não podemos falhar com essa geração. Nós não podemos falhar contigo. Alamaia suriandarabagai. Eu sei que o Senhor espera coisas melhores de nós.
Emanaya surikanda labagai. Egamandara magasui. Emanaya corebanda labas. Que os nossos avivamentos vão além dos nossos congressos. Que o que a gente receba na tua casa influencie as nossas casas. Egamanagashandaraba calabadaraço. Elabaragashuri candelebanaya comanai. Dibiquibidiou de calabandeaçu. Há uma responsabilidade tão grande sobre os obreiros da AD-Seara. Serem luz na escuridão. Brilharem como luzeiros nesse tempo de trevas. Oh Deus, faz arder em cada coração a chamada. Ele baragashuri andarabagai. Eu sinto a tua presença. E eu te peço humildemente nesta primeira aula, dá-nos um sinal da tua glória sobre este lugar. Que onde houver um crente do dia seguinte, que não vai perder a palavra, que não vai perder o propósito, renova ele agora, enche ela agora. Que línguas estranhas se ouçam nesse ambiente. Cheminigou de Candarai. Toma este lugar agora, meu Pai, eu te peço. Neste lugar não há manipulação de auditório. O que nós cremos é no mover poderoso do Espírito Santo. Remanai, Candori, Mikanda, Labanda, Rachori, Mikanda, Labai. Wikanda, Labagachanda, Rabagai. O Deus do dia seguinte chegou na AD-Seara. E nós somos a geração do dia seguinte. No dia seguinte a gente ainda ora. No dia seguinte a gente ainda adora. No dia seguinte a gente ainda faz a obra. No dia seguinte nossas casas são tocadas pelo poder de Deus. No dia seguinte há mudança. No dia seguinte há avivamento. Eu te dou um minuto para você expressar a sua adoração agora. Você que não é crente, que esquece as coisas. Você que é crente, que guarda o que tem. Guarda o que tem. Guarda o que tem. Guarda o que tem. Na autoridade que o Espírito Santo me dá. Seja cheio agora. Seja cheio nesta noite. Seja cheio nesse tempo. E no dia seguinte eles estão no templo. E no dia seguinte eles estão buscando. E no dia seguinte o avivamento continua. E no dia seguinte a obra permanece de pé. E no dia seguinte o avivamento ainda arde no coração. E no dia seguinte o efeito da palavra se torna prática no cotidiano. Emanaia sora bagaia sora bagai. Adore. Adore. Adore a AD-Seara. Adore a AD-Seara. Erabara xarabagai. Eramana suri candarabaga chorabagai. Eremana so de cantarabaga xandarai. De calabadara su de candarabagai. Anaio suri candalabachai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que presença de Deus. Que presença de Deus. Pastor Eduardo me falou que essa igreja é diferente. Eu estou vendo que ela é diferente mesmo. Demaná candaraçou, menecanchore, manahai, de candarama, chomahai. De gamandaraba, candaraba, chore, candarabagai. De manas, de candoro, manai, de candalabas, de candalas.
O dia seguinte vai ser melhor do que hoje. Te prepara, tem coisa grande de Deus vindo aí. Meu Jesus, o que é isso, Pai? Debaixo desta mesma unção, debaixo dessa mesma graça, se for plausível, possível, dê um abraço na pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: amanhã é o dia seguinte e eu quero te ver no culto de novo.